Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a Deus. Felicidade de estar aqui com vocês. Ter a oportunidade de trazer mais uma vez a palavra poderosa do nosso Senhor, né? Que bênção. Está um pouco diferente, né? Não posso me mexer aqui. O pastor é mais calmo, eu sou mais agitado. Mas tenha paciência aí comigo. Que Deus abençoe a todas as mães. Né? Mãe é mãe, fala sério, né, gente? Mãe não tem igual. Lá em casa, a minha mulher, às vezes, quando tem pouca coisa de mistura, já percebe que ela vai logo para o miojo, porque não tem jeito, né? A mãe já dá primeiro para os filhos, para o marido. Mãe é isso aí mesmo. Deus abençoe todas as mães e as pessoas que perderam as mães, né? Que sejam que recebam o consolo do Senhor nesse dia, que a gente sabe que é um dia de realmente saudades, né? De reflexão para essas pessoas, de lembranças. Deus abençoe vocês também. Bom, nós estamos, aí o pastor ministrou domingo passado, né? Sobre os discípulos de Emaús. Esse mês a gente está falando aí sobre esse tema de percepção. É um tema, irmãos, é muito atual esse tema, né? Porque quando nós pensamos nos dois discípulos de Emaús, né? Nós conseguimos ver nós o tempo todo no nosso dia a dia. Nós conseguimos ver nós na nossa caminhada cristã, como eles, né? E o pastor ministrou semana passada a respeito de Lucas 24, né? A partir do versículo 13, e ele falou a respeito dos discípulos de Emaús, essa caminhada, essa perspectiva, essa percepção, né, que eles tinham da vida terrena e essa percepção que eles tinham do Cristo, né? Hoje a gente vai continuar falando a respeito desse tema. É engraçado, quando eu vou preparar a mensagem, irmãos, eu leio o capítulo muitas vezes. Aí eu fico lendo o capítulo, leio. E aí depois eu paro de ler um pouco e eu começo a orar, né? E eu começo a colocar só louvor. E aí eu fico só louvando a Deus, né? E aí Deus vai ministrando, aí eu escrevo um monte de coisa. Aí depois tudo que eu escrevi, parece que Deus fala assim, não, é outra coisa que eu vou falar com você. Não adianta você só estudar e sair escrevendo, não. Mas a minha oração é que Deus queime os nossos corações hoje, essa manhã de domingo, e assim como Ele fez com os corações dos discípulos de Emaús, que quando eu estava estudando, Deus foi queimando o meu coração, irmão. Quantas vezes que eu cheguei na igreja a caminho de Emaús, como discípulos, né? A caminho de Emaús. Cheguei aqui, sentei aqui, e aí você vê uma ministração, seu coração começa a queimar, aquecer novamente, as escrituras são abertas, e novamente nós começamos a renovar, nossa percepção começa a ser ajustada. Porque é assim, irmãos, na caminhada da vida, as situações, as aflições, os acontecimentos fazem com que o dia para nós fique nublado, o sol não raie mais. Mas é isso, o nosso Senhor vai de encontro a nós, Ele vai aquecendo nossos corações, a partir do momento que nós vamos ouvindo as Escrituras. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa fantástica. Bom, então vamos ler, né? Vamos ler o texto, Lucas, capítulo 24, versículo 13. Acompanha comigo, irmãos, esse texto aqui vocês vão ouvir muito esse mês, e é para aquecer os nossos corações. Está dizendo assim, ó, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que estava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que haviam sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Ele lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome é Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele lhe perguntou, quais?
eles lhe disseram, as quais dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já a hora, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Ele lhe disse, ó loucos e tardos de coração, para crer tudo o que profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe os que dele se achavam em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, ele fez com que ia para mais longe. Eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e deu-lhe. Abrindo-se-lhe então os olhos, o conheceram, ele desapareceu. E disseram um ao outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Glória a Deus, né, irmãos? Que texto maravilhoso. Irmãos, esse capítulo 24 inteiro, ele vai falar de 3 pregações aí, né, de Deus. Então, primeiro a gente vai ver as mulheres indo ao sepulcro, né, e chegando lá, elas vão lá, levam o perfume, né, levam o aroma para perfumar a Jesus. Chega lá, encontra o túmulo vazio, né, o túmulo aberto, vazio, encontra 2 anjos que falam para elas assim, por que vocês procuram o vivo entre os mortos, né? Ué, ele já não dizia que na Galileia, ele já não dizia para vocês quando ele estava na Galileia que realmente que ele iria padecer, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Enfim, os anjos, irmãos, começam a pregar. Os anjos começam a anunciar para as mulheres. As mulheres voltam para casa, anunciam aos discípulos, e aí os discípulos não acreditam nela, né? Para você ver, né? A mulher naquela época não tinha a palavra tão a mulher não era tão ouvida, né, como é nos dias de hoje. Porém, os discípulos, Pedro vai até o sepulcro, chega no sepulcro, Pedro vê o túmulo vazio, e aí, enfim, os 2 discípulos de Emaús saem de Jerusalém, começam a ir para a aldeia de Emaús, Jesus encontra com eles, prega para eles também, e aí, mesmo assim, os olhos deles, Jesus começa a anunciar para eles, e os olhos deles ainda não foram abertos. E os olhos deles são abertos no partir do pão, irmãos. Depois Jesus chega, ele vai até os 12, ele fala, paz esteja convosco, ele chega no meio dos 12 e fala, toca aqui em mim, olha aqui, me dá um peixe para comer. E Jesus, de novo, começa a abrir as Escrituras. Ou seja, os anjos abrem as Escrituras para as mulheres. Jesus abre as Escrituras para os discípulos de Emaús. E depois Jesus abre as Escrituras para todos os discípulos reunidos. Será que as Escrituras é importante para nós, nos dias de hoje, abrirmos as Escrituras? Quanto nós temos dado essa importância de abrir as Escrituras e ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente pensa muito sobre isso, né? Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Irmãos, Deus já falou com a gente. A gente só precisa realmente agora abrir as Escrituras e deixar que as Escrituras criem em nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento. Você sabia que o entendimento tem olho, irmãos? Paulo ele fala isso lá em Efésios. Antes de a gente voltar para esse texto,
Paulo fala isso daqui lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 16, olha que interessante que Paulo fala. E é uma lição para a gente, porque nós precisamos orar a respeito disso. Precisamos orar. Capítulo 1, no versículo 16, Paulo fala assim, ó: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha que interessante, nos versículos 16, Paulo fala que não cessa de orar pelo povo de Éfeso, para que Deus ilumine os olhos do entendimento deles. Irmãos, não basta nós ouvirmos a palavra de Deus. Claro que não tem outro caminho para se conhecer a Deus sem ouvir a palavra de Deus e para aquecer o coração sem ouvir. Mas Paulo ora para que a igreja tenha espírito de sabedoria e revelação, e Deus ilumine o seu entendimento. Ou seja, o que é os olhos do entendimento? A percepção, e isso é revelação. Revelação é tirar o véu. Então, nós precisamos orar sobre isso. O Pai Nosso ensina sobre isso, né? Venha o teu reino, Senhor. Porque se o Senhor não fizer isso, nós não conseguimos. Nós vamos ter muita informação. Por isso que Jesus fala para esses discípulos: olha, vocês estão lentos a entender e lentos para crer. Então, vocês são lentos de entendimentos, tardios de entendimentos. Olha aqui que Jesus está falando. Ele está falando que eles tinham a informação, irmãos. Eles tinham a informação. Claro que Jesus já tinha falado com eles, para os discípulos, que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Mas a situação da vida faz isso, faz com que tudo aquilo que Cristo falou nós começamos a ter aquela amnésia, né? Nós começamos a realmente esquecer de todas as palavras que Deus já falou conosco. E aí, irmãos, não tem jeito. Se Ele não vir, nós continuamos realmente morto na nossa esperança. A esperança desses discípulos de Emaú tinha morrido. Por que eles tinham morrido? Porque eles esperavam um Cristo triunfalista, um Cristo que iria triunfar sobre o exército romano, um Cristo que ele ia tomar o poder, né? Tomar o poder aqui na terra e reinar e remir Israel. E nessa conversa, no caminho, eles estavam conversando a respeito disso. Não era ele que iria remir a Israel. Um perguntava-se ao outro sobre a situação que aconteceu, apesar, irmãos, que realmente a morte de Jesus foi uma morte bem impactante, uma morte, não foi. Imagine você ver o Cristo, né? Imagine você ver o Cristo sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo debochado, sofrendo do jeito que ele sofreu na cruz, e eles presenciaram, eles ouviram, eles estavam naquele ambiente, e todo Israel estava falando sobre aquilo. Então, aquilo fez com que, todo esse acontecimento fez com que eles esquecessem. A percepção deles era uma percepção errada, por conta de um evangelho onde que realmente um evangelho terreno, um evangelho onde politizado, onde que Cristo ia realmente tirar o poder de Roma. Era uma percepção errada. Será que nós temos essa percepção errada do evangelho? Hoje em dia, irmãos, nós temos muitas percepções erradas. E eu queria falar sobre isso, sobre esse tipo de percepção de evangelho triunfalista. Sabe, ontem eu assisti um filme muito bom, de uma criança que foi curada de câncer, irmão. E realmente Deus o curou ela de câncer. Ela tinha 2 tumores gravíssimos na cabeça. Filme muito bom. Porém, irmãos, Deus cura. Mas vai acontecer isso com todo mundo? Não. Isso mostra que nós não temos o controle de Deus, né? Então, se nós temos aquela percepção do evangelho triunfalista, que as coisas vão dar certo para mim, porque Deus está comigo, porque eu já estou falando, eu estou determinando, eu estou fazendo a campanha dos 7 dias, as 7 semanas, os 7 meses, os 7 anos. Irmãos, é uma percepção errada.
essa percepção desse evangelho traz, essa percepção desse falso Cristo que anuncia, traz um conceito humanista, onde que alimenta mais o nosso ego. Nós estamos no centro e Deus está nos servindo. Então, o evangelho, Cristo vai até eles para arrumar essa percepção, essa visão, essa forma com que eles estão enxergando as coisas. Irmãos, a ressurreição de Cristo é tudo para nós, é tudo para o cristão. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. Em vão é a nossa pregação, Paulo fala. Então, quando Cristo ele se apresenta e anuncia como ressurreto às mulheres, aos discípulos de Emaús, aos discípulos todos reunidos, quando ele anuncia que ele está ressurreto, irmãos, agora a esperança deles novamente renova, e agora eles voltam para o propósito ao qual eles foram chamados. Eles voltam para Jerusalém e eles ficam esperando até que do alto seja revestido de poder. Irmãos, nós precisamos acreditar num Cristo que faz, um Cristo que fez, um Cristo que faz e um Cristo que fará. Se nós tivermos uma percepção de um Cristo que somente fez e somente faz, e ele não fará, nós vamos ter uma percepção de ingratidão. Por quê? Porque a gente olha para o passado e fala assim, no passado ele fez. No presente, olha, eu estou esperando nele. Mas se não acontecer, eu já não consigo reconhecer o que ele fez. Eu já perco a esperança. Minha esperança morre ali. Agora, quando nós temos a percepção correta do Cristo que fez, ele fez, irmãos. A Bíblia diz em João 1, que fala assim que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem era esse no princípio? Quem era esse Verbo? Era Deus, era Cristo, que era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. Então ele estava no passado, irmãos, ele criou todas as coisas, mesmo antes de a gente existir, é o Cristo do passado. E não só isso, esse Cristo do passado também morreu por nós, não só isso, ele também ressuscitou, não só isso, ele também ascendeu ao céu, e não só isso, ele também foi entronizado. Irmãos, esse Cristo, quando nós acreditamos nesse Cristo que fez por nós, nosso coração já se enche de gratidão. Mas, e aí, Ailton? E agora? E a realidade da vida? A realidade da vida é isso. É esse Cristo vindo de encontro ao tempo todo. Os dois discípulos, eles estavam a caminhos de Emaús. E Cristo foi de encontro a eles e começou a conversar com eles. Ajustar a percepção, o qual eles estavam enxergando a vida. Irmãos, o tempo todo, Cristo faz isso com você e comigo. Eu queria que você lembrasse, meditasse, pensasse aí quanto Cristo ele tem ido de encontro a você. E eu espero que nós não sejamos realmente lentos de entendimentos, né, e tardio para crer. Porque uma coisa é você ter uma informação, irmãos. Outra coisa é você entender, o seu entendimento ser iluminado pela revelação do Senhor e você crer. Então, nem tudo que você ouve quer dizer que você crê. Porque, de novo, né, uma evidência disso, um testemunho disso é o tanto que nós temos nos meditado, pensado a respeito do que Deus fala através das Escrituras. Então, quando nós pensamos que Cristo, ele vai de encontro a nós, nós começamos a entender o tanto que Ele nos ama. Irmãos, mesmo nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, Ele vai lá de encontro e vai ajustando a sua percepção a respeito da vida, a respeito dos acontecimentos. Nos dias que nós vivemos hoje, como nossas percepções precisam ser ajustadas. Como precisamos ajustar nossa percepção. Esse Cristo, ele vai de encontro a mim quando eu estou no chuveiro, ele vai falando comigo, ministrando. Esse Cristo, muitas vezes que eu entro aqui e o pastor abre as Escrituras, ele vai aquecendo o meu coração, ele vai ajustando a minha percepção. Esse Cristo, ele fala com você quando você está a caminho do seu serviço. E ele vai, como ele entra... Aí eu vou pegar um exemplo prático, irmão, você está desanimado, você está atribulado, você está passando situações difíceis, né?
e o seu chefe, de repente, o seu patrão, de repente, está te oprimindo, ou, de repente, você perdeu o emprego, ou, de repente, você perdeu um ente querido, e aí você vê, irmãos, que quando ele vem... Tem até um louvor que eu estava cantando hoje de manhã, que eu gosto bastante, que fala assim, ó, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Hoje de manhã eu estava cantando e ouvindo esse louvor, e é assim, irmãos, quando Cristo vem, Ele vai e renova nossas forças. E Ele ministra em nossos corações, a nossa percepção vai sendo ajustada de acordo com as Escrituras. Não convinha, né, que o Cristo padecesse. Ele fala para os discípulos de Emaús, ele abre ele abre Moisés e os profetas, e ele começa a anunciar tudo o que havia sobre ele nas Escrituras. Quantas vezes, irmãos, que eu estou passando situação difícil, e aí vem as palavras de Deus, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nossos corações já foi aquecido por aquela palavra, e aquilo nos traz um renovo, nos traz uma percepção correta das coisas, das situações. Então, o Cristo, ele vai no caminho com você, no momento da sua luta. E aí ele fala lá em João 16:33, ele fala, digo isso para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflição. Bom, ele já disse que no mundo vai ter aflição, então a gente vai passar por aflição. Logo está descartando essa questão do evangelho humanista e triunfalista. Aí ele fala assim, só que não para por aí. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, irmãos, ele está falando com você. Olha... Você não é vencedor. Você não é vencedor porque nós não somos vencedor porque nós vamos triunfar em alguma coisa que nós estamos precisando. A Bíblia diz que nós não seremos vencedor, nós já somos vencedor por aquele que nos amou. Então, o conceito, a percepção de vitória não tem a ver com triunfar nas situações da vida, somente nas situações da vida. Claro que quem tem Cristo é abençoado por Cristo. Em muitas situações, realmente, Cristo faz um milagre, Cristo opera, Cristo abre as portas. Porém, irmãos, a percepção não é somente no que Cristo faz, mas é no que o Cristo fez, faz e fará. Quando a percepção é completa, nossos corações ficam cheios de esperança. E isso não tira a nossa humanidade. Hilton, então quer dizer que se um parente meu morreu, eu não choro? Tanta gente morrendo de Covid, tanta gente passando necessidade. Irmãos, nós choramos sim. Claro que choramos. Eu choro, Cristo chorou. Cristo, quando viu Lázaro morto, chega Marta e Maria, quando ele vê Maria e Maria cai nos pés dele, no mesmo instante, Cristo olha os judeus, vê Maria e começa a chorar. Cristo não nega a sua humanidade. Porém, irmãos, mesmo sem negar a sua humanidade, ele não perde a percepção qual o propósito qual Lázaro tinha sido morto, que foi para a glória de Deus. Então, a percepção continua a mesma. Mesmo nós realmente não negando a nossa humanidade, sofrendo, a nossa percepção não pode mudar. O nosso Cristo é o Cristo que fez, que faz e que fará. Ou seja, eu oro para que o Senhor cure alguém, para que o Senhor cure alguém nesses dias. E nós temos que orar, porque é um Cristo que faz, é a percepção do Cristo ressurreto. E ele falou, eu vou estar com vocês até a consumação do século. E ele fala que ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Então, nós vamos orar que o Senhor realmente cure. Mas se a pessoa não for curada e for morta, irmãos, e aí? A nossa esperança morreu? Não, a nossa percepção é de um Cristo que faz, que fez, que faz e que fará. Irmãos, a morte era o último inimigo a ser derrotado. O último inimigo a ser derrotado era a morte, mas foi derrotada. Foi essa a esperança, por isso que Cristo, quando ressurreto, ele vai e fala para os discípulos, tocam aqui.
olha aqui, me dá o que comer, sou eu. Ele venceu a morte. Ah, mas o Lázaro não morreu e ressuscitou? Ressuscitou para depois morrer de novo. Agora ele ressuscitou para nunca mais, irmãos, voltar para lá. Então esse Cristo, ele nos dá essa percepção e essa esperança que a morte não é a última palavra sobre os nossos entes queridos que se foram. Você quer ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para você ver como que isso não tira a nossa humanidade de nós sofrermos, irmãos, de nós realmente sentirmos saudade, a dor, o luto, mas também isso não muda a nossa percepção. Por quê? Porque a nossa percepção é a respeito de um Cristo que fez, faz e fará todas as coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, está falando assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus vai tornar a trazer com ele. Irmãos, isso daqui é uma palavra do Cristo que vai fazer. Vai ter um dia que ele vai vir e vai dar uma ordem para que os mortos ressuscitem. Então, a gente precisa... Paulo fala em Romanos 8,18, ele fala assim, ó, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Ele está falando das aflições do tempo presente, não são para comparar com a glória. Ele está falando de um Cristo que vai fazer, que vai ser revelada. É uma glória que vai ser revelada. Então, Paulo ele tem uma percepção de um Cristo que fez, que faz e que irá fazer. Às vezes, a nossa percepção está desajustada e está incompleta. Está só realmente em um Cristo que fez lá atrás e faz aqui. E aí, a nossa esperança, realmente, o tempo todo, ela vai morrendo. Porque se a nossa esperança estiver realmente só num Cristo que faz e trazendo Cristo e trazendo no tempo presente, a nossa esperança ela não permanece. Porque vai ter lutas, irmãos, que realmente nós não vamos vencer aqui na Terra, nesse presente século. Mas isso não quer dizer que essas lutas nos venceu, porque nós já somos mais do que vencedor por Ele, que nos amou. E a promessa do Cristo que vai fazer, faz com que nós permaneça na nossa percepção e na nossa esperança correta das coisas. Então, quando nós pensamos a respeito dos discípulos de Emaú, eles pensavam que Cristo era esse Cristo que realmente ia tomar o poder político. Cristo ele vai ajustando todos os conceitos deles a respeito das Escrituras. Então, Cristo ele já havia, sim, comunicado a eles que ia ressuscitar. Cristo já havia falado isso para eles. Mas nós precisamos orar, porque se Cristo não abre o entendimento, irmãos, eles continuariam enxergando o que está diante dos olhos dele, a situação. O Cristo que iria remir Israel morreu. Agora, que esperança nós temos? Acabou. Se foi. Você sabe que é assim que acontece com nossas vidas, irmãos? Às vezes nós estamos tão desanimados e aí a gente vai caminhando. Às vezes às vezes a pessoa louva, não que os irmãos aqui aconteça isso, mas as pessoas louvam às vezes, as pessoas pregam, as pessoas às vezes estão falando de Deus, estão fazendo coisas para Deus, estão caminhando, estão trabalhando, mas com um desânimo interior que só elas sabem. Pelas lutas, pelas aflições, pelo algo interno que ela passa, que às vezes a gente não sabe o que cada um passa. Mas a gente precisa ajustar nossas percepções. E uma coisa você pode ter certeza, esse Cristo que foi de encontro a esses 2 discípulos, ele tem ido de encontro todos os dias atrás de você. E ele tem aberto as Escrituras para dizer, eu te amo. Eu não preciso, Cristo não precisa provar mais nada para a gente, porque ele provou o amor dele lá na cruz. Mas mesmo assim,
Se Ele não abrir o nosso entendimento sobre isso, nós não vamos conseguir ter essa percepção. Então, uma coisa que eu queria sugerir é que nós orássemos para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê o espírito de sabedoria e de revelação sobre as percepções da vida, sobre a forma de enxergar a vida e a Cristo. Então, precisamos orar. Venha, Senhor, o teu reino, que a sua vontade seja estabelecida na minha vida. A morte não tem a última palavra, a enfermidade não tem a última palavra. Irmãos, o desemprego não tem a última palavra. A fome não tem a última palavra sobre nossas vidas. A escassez, a nudez, o perigo, a espada. Paulo ele começa a falar a respeito de situações que ele viveu, e ele vai falar que, enfim, irmãos, que em Cristo, ele triunfa. Por quê? Mas ele não triunfa sobre a situação, que a situação não muda. A oração, ela pode mudar a situação? Pode mudar a situação. Mas ela pode não mudar a situação? Sim. Por exemplo, se você ora por um emprego, e você precisa muito para receber esse emprego esse mês você pode ficar empregada? Porque você orou? Claro, pode ficar empregada. Mas você pode não ficar empregada? Sim. Você pode ficar mais 2 anos desempregada. Aí os irmãos falam assim, cara, você quer receber uma palavra de esperança, né? Isso é esperança, irmãos. Eu vou falar para vocês, mesmo que a oração, você não tem o controle remoto na oração, onde você fala, essa situação vai ser mudada porque eu estou orando, como se você controlasse e eu controlássemos a Deus. Mas a oração muda a sua percepção. A oração te traz paz. A oração acalma o seu coração e te dá uma segurança. A oração te traz provisão. A oração te traz Deus, irmãos. A oração é o testemunho o qual nós entendemos que dependemos dele, porque senão nós vamos entrar nesse mesmo caminho que os discípulos de Emaús estavam entrando, nessas percepções erradas, e a nossa esperança vai morrer. Nós vamos cair numa rotina, nós vamos cair naquela esperança que esse Cristo realmente está morto. E por ele estar morto, e por ele não fazer mais na minha vida, ele já fez lá atrás, mas agora ele não vai fazer, e se ele não fez na minha vida agora, então, que sentido tem, né? Os discípulos, eles estavam voltando para a aldeia de Emaús. Quando Cristo se revela para eles, e no partir do pão, o entendimento deles é aberto, irmãos, o que acontece? Eles voltam para Jerusalém. Nós precisamos voltar, irmãos, nós precisamos abrir as Escrituras, ouvir as Escrituras, nós precisamos orar a Deus para que Deus ilumine o nosso entendimento de tudo aquilo que nós temos ouvido, para que nossa percepção seja ajustada, e aí sim, nós voltemos ao propósito ao qual Deus nos chamou. Nós voltemos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para que os nossos corações se aqueçam novamente. Eu espero que, se tem alguém aí que está ouvindo e realmente não conhece ao Senhor, essa pessoa está ouvindo e realmente já ouviu falar de Jesus, mas tantos Jesus que é pregado, que não tem muito a ver, não tem nada a ver, na verdade, né? Metade de um evangelho, não tem nada a ver com os Jesus das Escrituras. Eu quero dizer que esse Jesus, ele fez por você. Ele que te criou, ele que fez por você lá no passado, ele que morreu pelos seus pecados. Pensa aí, irmãos, pensa aí. Eu tenho meu filho, eu tenho o Samuel e a Júlia, e o Samuel tem 10 anos. Pensa aí. Eu mato o Samuel e em vez de vocês morrerem, eu mato o meu filho, eu mato o Samuel. E aí Samuel morre. E aí você chega para mim e fala assim para mim, mas prova que você me ama. Mas você me ama mesmo? Cara, é uma pergunta bem... Eu matei o meu filho para que vocês não morram. Então Deus, ele provou, cara. Por isso que a Bíblia diz assim, se ele não poupou o seu próprio filho para morrer por nós, como não negará com ele todas as coisas? Não faz essa perguntinha, não. É só você pensar, ele matou o próprio filho. Isso quer dizer, irmãos, que realmente Deus te ama.
que realmente Deus tem vindo de encontro a nós. Isso quer dizer que realmente, irmãos, você pode ter esperança nesses dias difíceis que a gente está passando. Nós podemos ter, e eu vou falar para vocês uma coisa, irmãos, apesar de eu querer animar os irmãos nos dias que a gente está passando, os dias são maus. A Bíblia diz para a gente se revestirmos, né, de toda a armadura de Deus, porque os dias são maus. Só que a perspectiva, irmãos, não é de melhora, não. A gente tem que orar para melhorar, mas a nossa perspectiva não é de melhora. Os últimos dias vão ser dias difíceis aqui na Terra. Vão ser dias realmente que, já profetizado por Jesus, dias que realmente a peneira vai passar. Mas, irmãos, o nosso Cristo, Ele que nos chamou e é Ele que nos sustenta. E Ele tem falado conosco, através das Escrituras, eu te amo, você é meu e eu vou cuidar de você. Ele vai te consolar na sua dor. O Cristo, Ele prometeu que Ele vai nos trazer uma paz que excede todo entendimento. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Orar. E o que nós precisamos fazer? Abrir as Escrituras. Quantas vezes, irmãos, a minha esperança começou a murchar, o dia começava a ficar nublado, o sol não raiava mais, e aí começava a vir as palavras de Deus, como Cristo andando comigo aqui do meu lado, falando assim, Ailton, 1 Pedro 5,7, lança sobre mim, Ailton, essa ansiedade do seu coração, eu tenho cuidado de vocês. O dia que faltou coisa na minha casa, eu lembro até hoje, abri Mateus 6, e ele falando comigo assim, ele começou a ler as Escrituras, e ele falou assim comigo, você tem visto a ave do céu, você tem visto o lírio dos campos? Eu não estou cuidando deles? Eu vou cuidar do seu comer, do seu beber e do seu vestir. Pode deixar comigo, Ailton. Eu lembro como hoje, irmãos, toda aquela ansiedade, aquele medo, foi saindo do meu coração, e eu levantei, depois que eu li as Escrituras e orei, eu levantei, e de novo meu coração estava aquecido. Nosso coração se aquece quando a gente lembra das Escrituras, quando a gente ora a Deus, que é um testemunho qual nós precisamos fazer. A oração é uma forma com que realmente nós nos relacionamos com Deus e a nossa consciência de dependência dEle. Isso faz com que nossos corações, irmãos, comecem a ter uma percepção diferente. Mas a situação mudou? Essa mudou. Teve muitas que não mudou. O que mudou foi a forma de eu enxergar a situação. O que mudou é a forma de eu enxergar a doença. O que muda é a forma de eu enxergar o luto. O que muda é a forma de eu enxergar o desemprego. O que muda é a forma de eu enxergar a briga com a minha mulher, a briga com o meu filho, o desentendimento com a minha mãe, com o meu pai. O que muda, irmãos, é a percepção, é a forma de a gente enxergar as coisas. E a forma de a gente enxergar as coisas, com certeza, muda as nossas atitudes. As nossas atitudes começam a ser diferentes. As nossas atitudes começam a ser realmente voltadas em Deus. Agora a gente precisa só dizer para todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Toda a desgraça que anda acontecendo, agora morreu aí, a gente viu tanta pessoa morrendo lá na favela do Jacarezinho. A gente está vendo cada dia mais, a gente vê esse caso do Henry aí, do padrasto, né, e a mãe envolvido. A gente vê escândalos no meio evangélico, irmãos. A gente vê pastores trocando de mulher como se estivesse trocando de roupa. A gente vê, irmãos, que esperança você tem? Você fala, cara, o mundo está de ponta cabeça. É isso, o mundo está de ponta cabeça. Mas a gente tem que dizer para todas essas coisas assim, a mesma palavra que Jesus disse, que o anjo disse para as mulheres, que Jesus disse para os discípulos de Emaú, e que Jesus disse para os 11 reunidos lá. Eu vivo, Ele está vivo, irmãos. Jesus está vivo.
Ele ressuscitou. Cara, isso é tudo. Isso tem que ser tudo para a gente. Jesus está vivo. Então, há esperança para a gente. Há consolo, há renovo. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu que enviaria o Espírito dele. E esse Espírito, irmãos, iria renovar nossos corações, iria consolar os nossos corações. Esse Espírito ia trazer nós ao arrependimento de nossas obras. Eu queria que realmente nós entendesse essa percepção e levasse como meditação hoje a percepção completa sobre os acontecimentos da vida. Porque a percepção, além da percepção dos discípulos estar errada, era uma percepção incompleta. Então, a percepção completa é do Cristo que já fez, que faz e fará. Então, nessa percepção, irmãos, nós somos inabaláveis. Porque a nossa força agora está dentro de nós, não está mais nos nossos braços. Então, para tudo tem uma palavra de esperança. Para o passado, se eu pequei, fiz muita coisa errada, o sacrifício dele te perdoa. O sacrifício dele te chama para um relacionamento. O sacrifício dele te chama para remissão dos seus pecados. Por isso que ele morreu. Se você hoje no presente está desanimado por conta das lutas da vida, ele já dizia que no mundo nós vamos ter aflição, mas ele já dizia para você ter bom ânimo, ele já dizia que vai estar com você, ele já dizia que a tribulação é até uma forma didática de ensino, a tribulação produz a paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Então, a tribulação vai acontecer. Ah, acontece comigo, eu sou cristão, acontece com o ímpio. Certinho, isso aí. Com o ímpio e com vocês. Comigo e com todo mundo. Comigo e com o pastor. Comigo e com todo mundo. Mas a percepção também, irmãos, nós precisamos ter a percepção do futuro. Se nós tivermos essas três percepções, nosso coração será grato a Deus, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer. Nosso coração tem que encher de gratidão e dizer como salmista, bendize a minha alma, ó Senhor, pelos seus feitos. Irmãos, a percepção do futuro, Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É uma percepção do futuro. Essa percepção do futuro te ajuda muito nas coisas que realmente não acontecem no presente. Porque nós não somos sustentados por o que acontece aqui no presente. Nós cremos, esperamos, mas se não acontecer, isso não é a nossa sustentação. Não é as circunstâncias da vida que tem que sustentar o cristão, mas é a percepção do Cristo que já fez, faz e fará pela vida dele, em nome de Jesus. Eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês meditassem durante o dia e na semana, realmente, o que Deus tem falado com vocês parassem para pensar, parassem para orar, que é assim que a gente prepara a pregação, irmãos. Hoje eu estava preparando umas outras coisas, mas quando eu comecei a orar, Deus falou a respeito da percepção nesses 3 tempos, de passado, presente e futuro. E eu comecei a pensar sobre a minha vida, muitas coisas que Deus já fez por mim, muitas coisas que Deus tem feito, mas o que Deus fará. Essas 3 coisas juntas é o que sustenta a nossa fé, é o que nos traz iluminação ao nosso entendimento. E o quanto nós temos que orar sobre realmente tudo aquilo que nós ouvimos. Porque Deus precisa fazer com que nós não só ouvimos, irmãos, Deus precisa fazer com que a gente creia. Então, uma coisa é você ouvir que Deus cura, outra coisa realmente é você orar para que Deus cure alguém. Então, ouvir que Deus cura e falar que Deus cura não quer dizer que você crê. Porque isso só quer dizer que você recebeu essa informação. O que quer dizer que você creia? É quando você vai e ora por alguém. Se você está orando, realmente esse entendimento tem que trazer uma ação. Isso é fé, isso é crença. Isso nós precisamos aprender. E nós precisamos orar a respeito disso para que o olhar do nosso entendimento seja iluminado e Cristo realmente, irmãos, seja glorificado na nossa vida, a percepção sobre Cristo seja ajustada em tempos tão difíceis que a gente está vivendo.
Tempos de morte, tempos de doença, tempo de desemprego, tempos de confusão familiar, tempo de problemas psicológicos, ansiedade. Ei, lá, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas glória a Deus, irmãos, que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor, que caminha com a gente, andando de patins, de skate, jogando bola. Deus, eu converso muito isso com meus filhos, irmãos, que Deus, Ele é um Deus presente em tudo que a gente faz. Então, às vezes eu tenho que aprender sobre Deus quando eu jogo bola. E às vezes eu tenho que aprender sobre Deus quando eu estou assistindo uma televisão. E às vezes, Ele vai te ensinando. Quando Deus falar com você, irmãos, reconheça, é Ele falando. Não seja tardio de entendimento. É Ele falando. Quantas vezes que eu fui assistir um filme, irmãos, e aquilo me dava uma agonia, aquele filme, e eu falo, cara, esse filme não é para me assistir. Ah, não é para me assistir. Os meus olhos não podem ficar nessa porcaria que está passando aqui. Davi falava assim, ó, não porei coisas más diante dos meus olhos. E aí dava uma angústia, eu desligar. Quantas vezes que você vai brincar, você vai fazer alguma coisa, você vai lidar com umas situações do dia a dia, dentro de casa, e você acaba discutindo com a sua mulher, com o seu marido, você acaba fazendo alguma coisa que realmente você fala, cara, desagradou a Deus. E aí Deus vem e fala com você de novo. E aí vem aquele sentimento de culpa, só que aí a Escritura fala assim, bom, se você confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E aí você começa a pensar, cara, eu estou perdoado, eu vou pedir perdão para Deus e para as pessoas. É Deus falando com a gente, é Deus no caminho de Emaús, irmãos. É Deus dando uma percepção correta, é Deus corrigindo. Esse Deus não é um Deus que vai te condenar, esse Deus não é um Deus que vai te descartar fora. Condenar, realmente a gente sabe que vai ter condenação. Mas para aqueles que Ele chamou como filho, Ele vai sustentar, Ele vai falar, Ele vai trazer o arrependimento, Ele vai trazer o renovo. Você sabe que o desânimo, irmãos, é tão presente nos nossos dias, né? O desânimo. E Jesus ele vai falando muitas palavras de ânimo para a gente. Só que, mesmo com desânimo, nós precisamos entender, como os discípulos de Emaús estavam desanimados, já não tinha mais esperança, uma coisa que nós precisamos pensar a respeito é que, se nós estamos desanimados, irmãos, no que nós estamos focando? Por que nós estamos desanimados? Né? Nós temos que parar um pouco. Parar um pouco, às vezes a vida está muito agitada. A gente precisa parar um pouco e pensar. Por que nós estamos desanimados? Identificar da onde está partindo o nosso desânimo. Né? Se nosso desânimo está partindo da família, por que está desanimando? Por que eu estou desanimado? Ah, é porque minha família não me entende. Irmãos, o problema não é a família. Nós não podemos ficar terceirizando, nós não podemos ficar falando a situação nossa, que a nossa percepção errada, a situação que nós estamos passando, nós podemos terceirizar para outras pessoas. Nós não podemos falar que eu estou desempregado por causa do governo. Nós não podemos falar que eu estou enfermo porque os irmãos não oram por mim, ou porque o SUS não está atendendo direito. Tudo isso, irmãos, esquece tudo isso. Esquece tudo isso. É a nossa percepção que está errada. Eu falei essa semana, assim, o problema de eu tá agindo dessa forma não tem a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com a forma com que eu estou me percebendo, que eu estou me relacionando com Deus, que eu tenho aberto as Escrituras, e não só entendido, mas crido nela. Irmãos, que fenomenal esse capítulo 24. Que fantástico. Esse capítulo 24, você vai ver Jesus falando sobre ele através desse livro. Os anjos falando através desse livro. Jesus falando através de Salmos, profetas e de Moisés. Depois Jesus fala de novo através desse livro. 3 vezes você vê ele citando as Escrituras. Porque é ela que vai sustentar e é ela que vai iluminar os nossos caminhos. Eu queria então que realmente a nossa percepção seja ajustada e que todos vocês aí que estão em casa, me ouvindo, creia
num Deus que fez, faz e fará, e que a morte não tem a última palavra, e nenhuma situação tem a última palavra. A Bíblia diz, em Provérbios 24, né, fala assim, que se nós mostrarmos frouxo no dia da sua angústia, sua força será pequena. Então, nós precisamos realmente, irmãos, nos posicionar, nós precisamos realmente orar a respeito disso. Deus, me ajude, venha o teu reino, ilumine o meu entendimento. E nós precisamos acertar nossa percepção de um Deus que fez, faz e fará, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Deus, assim como o Senhor foi de encontro aos discípulos de Emaús, assim como o Senhor renovou, aqueceu o coração deles, Deus, através das Escrituras. Aqueça o nosso coração, aqueça o coração daquele que perdeu o ente querido. 1 Tessalonicenses 4,13, como a gente leu. Aqueça, Deus, o coração, Deus, em nome de Jesus, Deus, de quem está passando aflição, com a esperança que o Senhor nos dá, que o Senhor venceu o mundo e o Senhor estará conosco. Aqueça o nosso coração, Deus, e as nossas percepções a respeito, Senhor, nós não temos o controle do Senhor. O Senhor é um Deus que soberano, é um Deus que pode tudo, que faz a hora que quer, como quer e do jeito que quer. Ajuda, Deus, nós não nos alimentarmos e realmente se apegar, enraizar esse humanismo, esse Cristo que tem sido pregado, esse Cristo que sustenta o ego, esse Cristo que sustenta os nossos desejos. Senhor, ajuda-nos a ajustar a nossa percepção sobre isso. Nesses dias maus, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor renove os nossos corações com as Escrituras. Que, Senhor, assim como o Senhor tem falado, Senhor, com nós, Deus, através da Tua palavra, que o Senhor ilumine o olhar do nosso entendimento, que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e revelação para crer de verdade, para que, Senhor, em nome de Jesus, Deus, mesmo no choro, nós consigamos enxergar o Teu consolo, e mesmo na alegria, nós podemos, Deus, enxergar também, Senhor, a Tua bênção e a sua, Senhor, os seus benefícios, Deus, o benefício que o Evangelho tem nos trazido. Obrigado por morrer por nós, por estar com nós e por prometer, Deus, que um dia virá buscar a todos que creem em Ti, e aí, Senhor, para a vida eterna. Senhor, que essas palavras sejam cravadas em nossos corações, e esse Deus que fez, faz e fará, esteja presente em nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.